Aleluia, glória a Deus. Graça e paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós estamos aqui na nossa Igreja Batista Nacional Aliança e Vida, aqui no Maiobão, Passo do Lumbiar, Maranhão, para a realização deste culto do dia 29/3/2020, culto online, mas estamos juntos, estamos próximos, estamos com o Senhor. E diante deste cenário, queridos, que tem nos impedido de estarmos juntos de forma presencial, na presença de Deus, não nos impede de nós estarmos próximos do Senhor, apesar de estarmos longe um do outro. De Deus nós nunca estaremos longe, porque Ele está conosco, Ele está perto de nós. Amém, queridos? E o assunto que eu queria tratar com a nossa igreja, com você, homem e mulher de Deus, é que nesse momento delicado que todos nós estamos passando, rever a nossa trajetória e trabalhar um caminho de volta ao Senhor, rever essa trajetória que temos andado em direção a Jesus, rever aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos testemunhado, rever a nossa vida com Ele, a nossa vida em comunhão, em família, como homem, como mulher, nossos papéis, e resgatar aquilo que já está distante da nossa atual realidade. E assim nós queremos trabalhar esse tema que é necessário fazermos um caminho de volta, baseado nas palavras do Senhor que ouviremos aqui. Nós podemos fazer uma profunda reflexão em nossa trajetória diante deste cenário preocupante que estamos vivendo. Amém? Então, assim, queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Apocalipse, livro do Apocalipse, ou Revelação, capítulo de número 2, versículo de número 5. Eu vou ler na versão NVI, e a palavra do Senhor diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro do lugar dele. Vamos orar, queridos. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela é lâmpada que ilumina, é luz que clareia, e neste momento nós pedimos ao Senhor esta iluminação do Senhor, essa que vem do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, neste dia que se chama hoje. E desde já te agradecemos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, a lembrança é algo que ela pode fazer muita coisa em tua vida. Por isso, 3 pontos aqui é importante nós destacarmos que o Senhor falou. O Senhor, Ele aqui no capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse, Ele nos fala de nos lembrarmos de algo. Ele também nos fala, queridos, que nós devemos nos arrependermos de algo. E também nos aponta que nós temos um caminho a ser traçado depois de traçar os 2 primeiros. E assim, queridos, você e eu podemos entender que a lembrança tem algo de bom para nós. Eu queria ler o conceito de lembrar para você. O que significa lembrar? Lembrar significa trazer à memória, recordar, guardar ou ter na lembrança. Lembrar também é recordar-se, e aí temos algumas palavras sinônimos disso. Significa também informar, significa advertir, prevenir, mandar, recomendar. Então palavras têm um significado e sinônimos que nos mostram o poder da lembrança.
Então, queridos, nesse texto, aqui o Senhor nos aponta 3 passos importantes que devemos observar aqui, para que nós possamos ter uma volta para Ele bem-sucedida, se nós nos encontrarmos diante do que nós vamos falar aqui distante, daquilo que é a vontade dEle para mim e para você. Amém? E que são esses pontos, pastor? O primeiro ponto que eu queria destacar a você é que ele nos trabalha a lembrança. Ele começa a dizer: lembra-te. O segundo ponto é que ele diz: arrependa-te. Trabalha o ponto do arrependimento para nós. E terceiro, ele fala de recomeço, de retorno, a volta das primeiras práticas. E isso é algo de suma importância em nossas vidas, lembrar das coisas do Senhor, arrepender-se por aquilo que a tua lembrança fazer você sentir e recomeçar, pois você vai encontrar necessidade disso, pois nós precisamos de ajustes se quisermos andar em retidão diante do nosso Deus. Amém? Então, eu queria fazer assim algo simbólico que eu vi esses dias na TV. Em um telejornal, o apresentador, logo no término do carnaval, ele apontou o dedo para a câmera e fez a seguinte coisa. Ele disse: você que brincou o carnaval e gastou todo o seu dinheiro, os seus recursos com bebidas, orgias e farras, você agora, finalizando o carnaval, você não tem dinheiro para pagar suas contas, não é? Você não tem dinheiro para pagar a prestação do seu carro, da sua moto, da sua casa, não é? Talvez você tenha gastado o dinheiro até da prestação da escola do seu filho, não foi? Eu sei que foi isso que aconteceu com você, porque você estava brincando no carnaval e saiu dos seus limites. Agora, o que lhe espera é que você está ferrado. Essas foram as palavras que o jornalista disse, apontando o dedo para a câmera. Agora você está ferrado. Concluindo tudo isso, em nossa vida cristã não é diferente. Quando o jornalista disse para a sua audiência que muitos estavam naquela situação, ele realmente falou as verdades aqui que a Bíblia expressa. Ele levou o seu público a lembrar do carnaval, ele lembrou o seu público a lembrar o que eles gastaram no carnaval, e lembraram o seu público agora a lembrar como vai ser a vida deles agora, se todos os recursos que deveriam ser aplicados em sua vida agora foram aplicados de forma errada. E eles foram levados a essas 3 situações. A primeira, eles foram levados a lembrar, a segunda, a se arrepender, e a terceira, a recomeçar. E aqui o Senhor também nos leva para esta situação de lembrança, de arrependimento e de começo. E o primeiro passo é o ato da recordação, queridos. É você lembrar do tempo anterior à perda do primeiro amor. Nós, aqui diante desse texto, é exatamente isso que nós estamos falando. Lembra-te de onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. E aqui nós podemos ver que a perda do primeiro amor era algo que estava acontecendo na igreja de Éfeso. E a melhor maneira, queridos, é relembrar os primeiros momentos da nossa fé, é relembrar as nossas experiências com Deus, lembrar das nossas experiências com Ele. Aqui nós podemos lembrar as palavras do profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3:21. E também, querido, nós podemos ser fortalecidos pelos testemunhos de fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
E quantos testemunhos edificantes podem renovar a nossa fé, mas para isso nós precisamos estar expostos a Ele, com pessoas que manifestam testemunhos de Deus, com pregações, leituras, onde a atmosfera do ambiente manifesta essa grandeza de Deus. E eu e você precisamos estar expostos a isso para que a nossa fé seja fortalecida e renovada de dia após dia. Amém? Então, querido, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não como aqueles do carnaval, mas nós nos lembramos de Deus, na certeza de que aquilo de bom que me aconteceu no passado, me acontecerá no presente e com certeza me acontecerá no futuro, porque Deus é o mesmo hoje, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo eternamente. Amém? Essa é a nossa grandeza. Então, querido, lembranças, ela tem um poder de produzir em nós um caminho da restauração. Então eu e você precisamos lembrar dessas coisas de Deus, da nossa trajetória com Ele, de onde nós já passamos com Ele e a que ponto chegamos. Então as lembranças têm esse poder de produzir isso. E aqui no texto de Apocalipse é exatamente esse o propósito de Deus. Não é como no caso do repórter que apontou o dedo, não é assim que Deus trabalha. Deus, Ele aponta para nós, é uma forma de nós sairmos de onde nós estamos. E aqui Deus está mostrando para nós a nossa realidade. Talvez seja essa a minha, a tua realidade. E é exatamente esse o propósito do texto. É que nós possamos contrastar a nossa situação de antes com a nossa situação de agora diante dele. É fazer esse contraste. É para que eu e você possa ver se há uma grande diferença entre quem nós éramos e de como nós estamos na presença de Deus. Então, querido, há situações em que eu e você, pelo simples fato de estarmos em algum ambiente, em uma casa onde nós moramos, ou visitar um bairro onde nós nascemos, nós somos levados a lembrar de muitas coisas e passagens da nossa infância. Isso é algo muito natural. Então, queridos, quantas vezes eu e você também seremos levados por Deus a lembrarmos desses momentos, mas Deus não quer apenas que nós lembremos desse momento, mas Ele quer que nós trabalhemos por conta desse pensamento, e nós vamos entender isso melhor. Então, queridos, diante desses pensamentos, ali eu acredito que você vai perceber em suas recordações, em suas lembranças, que a tua vida de oração já não era mais a mesma, que você vai perceber que a tua vida devocional também não é mais a mesma com o Senhor, a teu tempo com Deus ainda não é mais o mesmo como era antes, e outras coisas relacionadas ao reino de Deus também mudou em tua vida e nas nossas vidas, e isso não temos como não reconhecer, porque há uma tendência de mudança. Então, querido, nós, quando somos levados pelas nossas lembranças a entender a necessidade de resgatarmos essas perdas, então nós nos sentimos motivados, queridos, motivados a resgatar o que foi deixado de lado. E isso é um esforço que só cabe a mim e a você, só depende de nós. Amém? Pense nisso. A lembrança, querido, ela em si apenas a lembrança em si, ela não tem o poder de fazer essa mudança em você. Ela não pode produzir algo efetivo, algo totalmente firme em nossas vidas. Se nós apenas ficarmos na lembrança, ela não vai conseguir sozinha produzir nenhuma mudança em nossos corações. Então, o que ela pode causar em nós é a saudade e também provocar em nós uma tristeza, dependendo daquilo que nós estamos recordando. Mas o que ela deve produzir em mim e você é o segundo passo na qual nós queremos discutir, que é o arrependimento. Eu lembro, eu me arrependo, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu lembro, eu me arrependo pela trajetória que eu tenho
traçado com meu Deus até aqui, eu consigo enxergar, assim como nos Efésios, a necessidade de me arrepender. Então, queridos, não basta apenas eu ter saudades como as coisas eram anteriormente. Então, só eu sentir saudade de como funcionava, como era a minha vida de oração, ou como eu participava de certas coisas. Não é só isso. Não basta ter saudade, somente saudade. É claro que lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus é extremamente importante agora. Agora é necessário lamentar, é necessário chorar, é necessário clamar pelo perdão de Deus. Se dentro dessa tua lembrança você encontrar pontos em que você está em falta com Ele, então pense nisso. E olha que, queridos, a palavra de Deus aqui está no imperativo. Lembre-te, Ele está nos dando uma ordem de que nós devemos nos lembrar, devemos nos arrepender e praticar obras que nós já praticávamos no princípio. Ele está nos dando uma ordem aqui. Então, queridos, reconhecer que a perda deste primeiro amor é muito mais importante do que apenas um desânimo ou uma crise emocional. É você apresentar a Deus o teu coração e a tua verdade, que você já não é mais o mesmo, que nós já não somos o mesmo. É apresentar a Deus esse desinteresse que tem acontecido para com as coisas deles, porque isso acontece na minha e na tua vida. Nós às vezes nos sentimos desinteressados com as coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Tiago, em sua epístola, ele define bem isso, quando ele nos diz que nós devemos viver uma vida de arrependimento diante de Deus. E ali deve haver choro e lamento e humilhação. E ele começa dizendo: chegai-vos a Deus. E ele termina dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E nós sabemos, queridos, que este é o primeiro passo. Quem se humilha será exaltado. Então, não há por que nós sentirmos a vergonha de reconhecer a Deus que nós já perdemos essa grande parte dessa essência maravilhosa dele em nossas vidas, por nossa própria culpa, por termos negligenciado o nosso tempo com Ele. Mas nesta noite, Deus quer trabalhar em você e na minha vida, em nossas vidas, essas partes aonde nós deixamos as lacunas que hoje podem ser novamente fechadas, se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Amém, querido? Então, chegai-vos, pois a Deus, é a palavra de Tiago. Então ele diz isso para nós. Então, querido, o fato de nós nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a exaltação, e esta é a restauração que Deus quer de nós. Essa é o momento em que Ele quer que nós nos entregamos para que Ele possa nos restaurar. Se nós, queridos, reconhecermos isso e abandonarmos essas práticas que têm nos afastado de Deus, ou abandonarmos aquilo que nós temos mais valorizado do que as coisas de Deus, com certeza serão passos importantes para um retorno bem-sucedido. Será um passo importante para nós lembrarmos, para nós nos arrependermos e praticarmos aquilo que Deus quer que nós pratiquemos. Em tempos difíceis como esses, em que nós estamos em casa angustiados, é importante nós lembrarmos das coisas boas de Deus, nos apegarmos a Ele para nos fortalecermos nele. Amém, queridos? Essa é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante para a tua e para a minha renovação. Então, querido, recortar é importante. Chorar pelo passado também é importante, mas isso não vai apenas produzir uma cura em si. Se eu apenas me lembrar, se eu apenas chorar, lamentar, não vai me curar. Mas é um grande passo nessa direção. Eu lembro, eu me arrependo.
mas eu sei pela palavra de Deus e pelo conselho que Ele me dá, que isso é um estágio de preparação. Lembrar e se arrepender vai me levar para um outro conselho que Ele me dá, porque lembre-se, havia um propósito pelo Senhor na carta dos Efésios, e Ele deu a eles ali um passo importante que vem depois da sua lembrança, um passo importante que vem depois do arrependimento, é a volta à prática das primeiras obras. São muitas obras que eu e você já fizemos para Deus, eu sei disso. Por isso, queridos, não basta reviver as lembranças e chorarmos, apenas não vai mudar tudo ou quase nada, mas nós temos que voltar a fazer aquilo que abandonamos. A lembrança faz você saber o que foi, o arrependimento produz em você uma ação, e essa vontade de retomar vai levar você à restauração que Deus quer para mim e para você. Amém, querido? Então, querido, temos que voltar a fazer aquilo que nós já abandonamos. Amém? Temos que voltar a fazer. E o nome que nós possamos dar a essa prática de voltar a fazer aquilo que nós já abandonamos é o recomeço. Nós precisamos recomeçar. Nós precisamos recomeçar. É necessário, queridos, um recomeço. Ou seja, é necessário nós retomarmos aquilo que fazíamos no início da nossa caminhada. O profeta Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E lembrar das coisas de Deus, elas trazem a você uma certeza e uma convicção de que o Senhor tem algo grandioso a fazer através da tua vida. E para isso é necessário esse resgate, é necessário esse recomeço, para que Deus possa trabalhar em nossos corações, para que nós possamos nos encontrar aptos novamente a ouvir a voz dele. É necessário este recomeço, querida. É necessário o recomeço das nossas primeiras obras. Queridos, é muito importante. É muito importante o resgate do primeiro amor. É muito importante. Então, queridos, nós podemos ver que essas primeiras obras que Cristo se refere, eles não são apenas o primeiro amor em si, mas elas estão atreladas. As primeiras obras não significa que o fato de eu estar fazendo uma obra para Deus representa o primeiro amor apenas, mas que eu preciso conservar as obras que eu tenho feito para o Senhor até hoje. Existe uma necessidade de eu conservar este primeiro amor através das obras, porque estão tudo atreladas. É uma forma de expressar e alimentar o nosso primeiro amor. Então eu preciso ver como nós buscávamos o Senhor antes, como era o meu relacionamento com Ele, como nós servíamos a Ele naqueles tempos, em tempos não muito longínquos ou distantes. O que eu fazia, como eu buscava, como eu orava, como eu lia, como eu vivia. E agora Deus busca trazer sobre nós esta lembrança com arrependimento, porque Ele quer levar você a um recomeço, porque para Ele é de fé, e fé é de glória em glória. Querido, a coisa que não deve receber o maior valor é o momento em que você está se sentindo. Se você está bem, glória a Deus. E se você não está, Deus quer fazer com que você se sinta bem. Ele quer levantar você, quer resgatar. Por isso a importância do recomeço. Esta é a importância do recomeço. Então, querido, Jesus, quando falou
para eles nesta carta, ele não protestou porque os efésios não o amavam mais. Não era isso o ponto que ele queria tocar, vocês não me amam mais, mas o ponto em que ele destacou na carta é que eles já não o amavam mais como antes. E este é um ponto que nós também temos que rever em nossas vidas. Nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar. Temos que lembrar que o nosso amor por ele já não era como o de anteriormente. É o reconhecimento dessa perda. É reconhecer diante dele que nós perdemos essa essência ou parte dela. É voltar a agir como no início da nossa caminhada. Ele quer fazer você lembrar, não para que você faça tudo igualzinho, mas semelhante, porque hoje nós estamos em outro tempo, todo dia algo diferente, mas nós podemos manter o nosso relacionamento com Deus igual. As coisas mudam, mas o meu relacionamento com Deus não. E nós temos que pedir a Ele para nos ajudar a conservar essa chama acesa dentro dos nossos corações, amém? E eu sei, querido, que isso não é fácil. Então, queridos, nós precisamos voltar a separar um tempo para uma vida de oração. E quem é que não sabe disso? Tanto eu como você temos essa informação em nossos corações, mas nem sempre vivemos isso baseado na informação que temos, mas nós sabemos. E aí, queridos, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida, buscando esse relacionamento com Cristo, ser levado a uma reflexão, algo que nós também sabemos, mas o reconhecimento é muito importante, porque este reconhecimento sincero e profundo diante de Deus vai nos levar a tomar e chegar a muitas conclusões, ou uma conclusão. Se eu percebo o menor sinal de que algo não vai bem comigo em relação a Deus, a minha lembrança me levando para isso, então é o momento de eu iniciar imediatamente o caminho de volta. Eu sou levado ao Senhor pelo Espírito a lembrar, e quando eu lembro eu me arrependo, e quando eu consigo enxergar dentro das minhas reflexões inúmeros sinais de que estou em desgaste na vida de oração, estou em desgaste na minha vida de devocional, de leitura bíblica, de comunhão e outras áreas que expressam a glória de Deus em minha vida. Isso, querido. Então, quando nós conseguimos perceber esse sinal de desgaste em nossa vida, se faz necessário imediatamente voltarmos ao caminho de volta. Mas eu tenho algo interessante a compartilhar com você. Queridos, embora haja um caminho de volta para todos aqueles que perderam o primeiro amor, nós não precisamos chegar a esse ponto, até porque nós temos tantas ferramentas, nós temos tanta informação, temos comunhão, temos outros mecanismos que podem nos ajudar a manter essa chama do Espírito Santo acesa em nós e através de nós. Existem recursos, pessoas, igrejas. A igreja está de portas abertas. Nós precisamos aproveitar aquilo que Deus tem nos dado para que nós possamos viver essa realidade dele para nossas vidas. E por isso, queridos, nós não precisamos chegar a esse ponto de estarmos sempre lembrando do passado para sermos levados ao arrependimento, e o arrependimento nos levar a tomar uma atitude para que a nossa vida esteja em conformidade com aquilo que Deus quer de nós. Nós podemos fazer diferente, nós podemos apenas conservar, nós podemos preservar essa grandeza de Deus em nós. Amém, querido?
Então, não precisamos chegar a esse ponto. Mas podemos, queridos, sim, viver uma vida preventiva. E essa é uma palavra que é conhecida em muitos lugares: prevenção. E você e eu podemos aplicá-la em nossa vida com Deus, aplicá-la em nossa vida com o Senhor. E isso com certeza é algo maravilhoso. Se nós conseguirmos ser preventivos para evitarmos as perdas espirituais. Então, queridos, se a prevenção evita perdas em outras áreas seculares, eu acredito que também, se formos preventivos com a vida de Deus, nós também vamos evitar essas perdas espirituais, a perda do primeiro amor, da nossa oração, da nossa devoção com o nosso Pai. Amém? Eu creio nisso, e nós podemos evitar as perdas com prevenção. E aqui, amados, nós vamos analisar um texto que vai reforçar o que nós já trabalhamos aqui de uma forma bem interessante. O texto é Efésios, capítulo 6, versículo 24, que diz: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Olha só, queridos, todos os que amam Jesus com amor incorruptível. E o que significa isso? Existe amor corruptível? Com certeza. Esse é o ponto que nós queremos trabalhar com vocês agora. E amor incorruptível, ele representa assim um amor que garante um fluir livre da graça de Deus na minha e na tua vida, aonde a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Ele, permite a ação maravilhosa desta graça em nossas vidas, de uma forma que nós percebemos o agir dele o tempo inteiro, porque nós estamos conectados. A tua vida de prevenção tem dado a você essa condição. Você tem sido preventivo com a vida de Deus? Continue, porque essa vai te dar esta condição, esta segurança de que nesta vida preventiva você vai também permitir que o fluir da graça de Deus se manifeste na tua vida o tempo todo, amém? E você vai poder usufruir disso, e você vai manter ativado esse comportamento. É um comportamento específico de todos aqueles que mantêm e conservam este amor incorruptível. É este amor que não permite que as coisas do mundo ganhem cada vez mais espaço naquilo que Deus já conquistou em você. Porque você e eu sabemos que vivemos uma luta entre o Espírito e a carne, ou entre a carne e o Espírito, que eles lutam entre si o tempo inteiro, para saber qual dos dois vão ter o controle da sua carne. Porém, você que tem as informações de Deus, e você que tem o conhecimento desta prevenção, você pode evitar as perdas e conservar, se você manter ativado este comportamento específico daqueles que confessam este amor incorruptível de Deus em Cristo Jesus. Lute para que este amor que habita em você seja um amor incorruptível, e que o espaço de Jesus não seja conquistado por outras coisas, por distrações, por afazeres e trabalhos que têm nos afastado da presença de Deus. Por isso, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança é importante, para que eu e você nos lembremos de como é que anda a nossa vida com o Senhor. E esta era a proposta desta mensagem. A mensagem de Apocalipse capítulo 2:5
é de nós nos lembrarmos, é de nós nos arrependermos e é de nós buscarmos a Deus. É este recomeço, é este retorno ao Senhor que se faz necessário em nossas vidas, dependendo da situação que a tua lembrança te colocou agora. É o momento de voltarmos para Deus com este amor puro, com este amor sincero, com este amor que não se corrompe, que este amor que se mantém de uma forma perpétua, contínua, constante, abundante, transbordante. Amém? Que é a medida do amor dele, que é um amor que dura para sempre, porque o amor de Deus é eterno, e o nosso amor para com ele deve durar para sempre, ou seja, enquanto houver fôlego de vida. Não importa se você é jovem, se é um homem adulto, mulher adulta, ou se você já se encontra na melhor idade, você já é idoso, nada disso vai mudar o teu amor. Não é a idade que muda ou desgasta o nosso amor, são as nossas ações, são as nossas atitudes. Por isso, querido, concede, porque se o teu amor é puro para com Deus, se o teu amor é sincero para com ele, o teu amor não se corromperá, porque ele vai manter a continuidade e ele vai durar para sempre. Amém? Porque, queridos, quando o apóstolo Paulo, aqui nesta afirmação que ele dá aos Efésios, no capítulo de número 6, 24, que diz: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis dizer aqui que há dois diferentes tipos de amor que os crentes podem manifestar ao Senhor. Dois tipos de amor que podem ser manifestados pelos crentes ao longo do tempo. Que amor é esse? O amor incorruptível e o amor corruptível. Portanto, querido, então, quando falamos do amor ao Senhor, não basta apenas reconhecer que há pessoas que o amam, porque há pessoas que não o amam. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 16, 22, ele diz que sejam anátemas ou malditos aqueles que não amam o Senhor. E termina dizendo: vem, Senhor. Ou seja, há pessoas que não amam o Senhor, e esses que não amam o Senhor, eles acabam sendo amaldiçoados. Por isso, a necessidade de nós lutarmos por esta conservação, por este fogo de Jesus habitando dentro de nós. Um tempo em que nós estamos passando é muito propício para acontecer situações de emoções fortes se manifestando em diversas pessoas: tristeza, ansiedade, inquietação, angústia ou perplexidade, ou sei lá mais o que. Mas agora, queridos, é hora de eu e você pensarmos bem na tua trajetória com Deus, porque com certeza isso vai passar, e o que não deve passar é a tua vida com Deus. Essa deve permanecer, essa deve prevalecer. Amém? Então, por isso a necessidade desta conservação. Por isso, querido, a necessidade de você lutar para que teu amor seja um amor incorruptível. Porque, queridos, é impressionante o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que a graça seja com os que amam o nosso Senhor. E eu e você, nós mantemos ativado esse comportamento de amor por Ele, e nós recebemos em troca esta graça dEle se manifestando em nossa vida o tempo todo e todo tempo. E isso é maravilhoso. Deus é fiel, eu e você sabemos, e nós só precisamos conservar o nosso amor para com Ele, permanecendo, nos alimentando dEle, nos fortalecendo nele,
e crescendo em graça e em conhecimento diante dele. Amém? Então, queridos, mantenha este comportamento de lutar para se manter na presença dele. Queridos, porque até mesmo dentre os que hoje professam amar o Senhor Jesus, aos que o amam com amor incorruptível, com certeza, e os que têm permitido que o seu amor por ele se corrompa. Então, queridos, hoje tem pessoas que professam ele, professam amar o Senhor. Ele diz: eu amo o Senhor. E eles o amam com amor incorruptível. Porém, queridos, existe aqueles que têm permitido que o seu amor por ele se corrompa. Então, queridos, existe um desafio para você que ouviu essa mensagem, que eu e você, queridos, possamos estar no grupo certo, estar no grupo daqueles que o amam com amor incorruptível. Amém? E que conservam essa tamanha fascinação e esse amor por ele. Então, queridos, que você não deixe que o teu amor seja abalado. Que você, meu filho, não deixe que este amor esfrie, não apague o espírito. Paulo diz aos Efésios: mas que essa chama se mantenha acesa em teu e no meu coração. Nesse momento, eu faço esse desafio a você, para que você resgate aquilo que foi perdido, para que você se lembre do que você perdeu ou deixou de fazer, ou que está fazendo de uma forma contrária à vontade dele, para que eu e você possamos nos arrepender daquilo que as nossas lembranças, recordações nos apontaram, e que possamos tomar um recomeço que é necessário em nossas vidas. Voltar a esta caminhada de fé através das primeiras obras, voltar a caminhada de fé a partir do primeiro amor, que eu sei que muda em nossas vidas, mas Deus é Deus para restaurar as nossas vidas. Deus é Deus para restaurar a tua fé, a minha fé. Deus estende a mão para os seus. Deus está aqui para te abençoar, para nos ajudar, para nos levantar. E nós devemos sentir saudades dele. E nós devemos sentir esse desejo de estarmos na presença dele, nos derramando novamente com choro, com lágrimas, mas em espírito de gratidão, por estarmos alegres de estarmos na presença dele, de estarmos alegres pelos livramentos dele, de estarmos alegres por estarmos vivos diante dele. Porque se nós formos lembrar da nossa história, com certeza, talvez algumas passagens te dariam o direito de ter a certeza de que você nem era mais merecedor de estar vivo. Mas a graça dele te mantém vivo até hoje. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus, eu quero abençoar o teu povo e dizer, meu Deus, que tu és maravilhoso, digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Meu Deus, muito obrigado,
porque a tua palavra é lâmpada que ilumina os passos e luz que clareia o caminho, que nos leva a nos recordar, a nos lembrar de, meu Deus, da trajetória que até hoje tivemos contigo, de voltarmos ao passado não para ficarmos presos a ele, mas de extrairmos as pérolas que ali deixamos e que fazem parte também do nosso presente, Pai. Só depende de nós, e de que fazer parte desse presente só depende de nós, e por isso nós estamos aqui, meu Pai, buscando essas recordações, mas não para nos sentirmos pesados, mas sim leves, porque a tua palavra está nos apresentando novamente o teu caminho de excelência, de retornarmos sem pagarmos nenhum preço, a não ser pedir perdão a ti, de nos arrependermos e de reconhecermos que nós somos falhos em alguns momentos, mas que nós estamos aqui para recomeçar, pois essa é a proposta que tu tem para a tua igreja. Muito obrigado por ela, Pai, e nós andaremos por este caminho, e assim, meu Deus, nós queremos te agradecer por nos lembrar, por nos levar a arrepender e também por nos levar a recomeçar na tua doce e maravilhosa presença, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que esteve aí conosco, eu quero agradecer a esta igreja, eu quero agradecer ao Senhor por essa mensagem, e que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.